Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e nossas entrevistas aqui no nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, né? Por que o mundo precisa de água? Sempre trazem pessoas que estão trabalhando, que têm uma vida dedicada ao tema água, em seus vários aspectos, para que a gente aprenda. Uma das coisas que a gente sabe é que a gente conhece sempre um pouquinho, a gente é especializado e a gente tem sempre pessoas próximas da gente que sabem muito mais e que podem nos instruir. Então, hoje não é diferente. A gente vai trazer para vocês uma pessoa muito legal que trabalha na MAP Biomas. O nome dele é Carlos Souza, ele é pesquisador associado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, também conhecido como Imazon. Ele é coordenador técnico e científico do MAP Biomas e é PhD em Geografia pela Universidade da Califórnia. Bem-vindo, Carlos. Só um segundo antes, só vou falar que o nosso programa ele tem o patrocínio da Hidroplan. A Hidroplan é uma empresa que faz consultoria na parte de águas e é alguém que colabora com a água. Se você considerar patrocinar, por favor, gosta de água, colabore com o Instituto Água Sustentável. Obrigado, Carlos Souza. Muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Conta para a gente aí um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou no Map Biomas? Como é que você trabalha com água? De onde você veio? Conta desde o zero. Legal, Everton. Bom estar aqui com você novamente, conversando sobre os nossos trabalhos do Amazon e do Mapa Biomas. Bom, eu sou geólogo de formação, eu graduei pela Universidade Federal do Pará e logo depois da graduação eu me deparei com o Amazon como uma oportunidade de estágio. Eu fiquei fascinado pelo trabalho. O Instituto estava iniciando, eu entrei no Amazon em 1992 e o Instituto foi criado em 1990. E eu estava, nessa época, também muito interessado na informática aplicada às ciências ambientais. Então, estava começando a aparecer os primeiros sistemas de informações geográficas com acesso, né, para a comunidade acadêmica. Era uma coisa ainda muito restrita, estava chegando no Brasil. O Amazon estava montando o seu primeiro laboratório de sistemas de informações geográficas e veio uma pesquisadora brasileira dos Estados Unidos montar, a Heloísa Miranda, montar o laboratório. E nas horas vagas eu estava trabalhando com estatística, com análise de dados de inventários florestais, e eu comecei a estudar esse sistema. E quando ela encerrou a sua consultoria de 3 meses, eu estava preparado, eu nem sabia que eu ia assumir o posto no laboratório. Então, mas eu fiquei nessa fase bastante entusiasmado com a possibilidade de processar dados digitalmente, né, dados, mapas e dados de satélite para a gente entender melhor a paisagem. Aí eu mudei completamente a minha carreira da geologia, fui mais para geografia física, sensoriamento remoto, ciência da informação geográfica. Eu fiz mestrado na área de sistema de informação geográfica, mas a gente precisava de mapas. Então, eu decidi começar a olhar as imagens de satélite para produzir mapas, e aí eu fui para o sensoramento remoto. Na minha carreira, Everton, eu foquei muito no monitoramento de floresta. Então, foi uma guinada muito grande, né? Sair da geologia e ir para monitoramento da paisagem, com foco em floresta. E nós sabemos que existe um processo de transformação no bioma Amazônia, onde o foco, grande parte dos meus estudos, a partir da mudança no uso e cobertura da terra, né? Então, desmatamento, tem a extração de madeira, tudo isso gera uma pressão muito forte nas florestas da Amazônia. A gente já perdeu quase 20% da vegetação florestal original nesse processo de ocupação que foi impulsionado a partir da década de 70 e tem a floresta uma importância muito grande pela biodiversidade, pelo acervo antropológico e biocultural que nós temos dos povos da floresta. Tem também uma importância na regulação do clima e ela tem uma importância para a água. Então, a floresta amazônica tem uma função
de regular esse ciclo hidrológico, né? Então, tem as chuvas que caem na Amazônia, 50% dessa água ela é reciclada pela floresta. Como é que funciona isso? Primeiro, a água ela vai percolar nos solos, as árvores elas têm raízes, e muitas delas raízes profundas, conseguem absorver essa água, e no processo de transpiração e também da evaporação da água que fica nas folhas da, das árvores, você retorna, né, essa umidade para a atmosfera. E essa umidade é lançada, né, por corrente de ar e ela chega em todo o nosso continente, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. É um motor, né, que transporta a água pela atmosfera, no chamado rios voadores. Então, eu me aproximei do tema de água porque existe na literatura científica uma, uma hipótese de que se a gente continuar perdendo a floresta ela vai perder suas funções ecológicas fundamentais, vitais, além da perda de biodiversidade, ela perde, por exemplo, essa capacidade de reciclar água. E vai se tornar aqui um ambiente mais seco, né? Uma vegetação mais aberta. Então, isso é chamado de ponto de não retorno. E se a gente chegar, eu espero que a gente nunca chegue nesse ponto de não retorno, porque o ser humano é muito inteligente e sabe do valor da floresta amazônica, então a gente vai reverter esse problema, mas se chegar, antes de chegar lá, tem pontos de não retorno precoces. E a literatura aponta que os ecossistemas aquáticos são os mais vulneráveis. Ou seja, eles já vão estar sofrendo algum tipo de transformação nos ecossistemas aquáticos antes de chegar num ponto que seria uma tragédia para nós, né, da Amazônia mudar totalmente para um ambiente mais de vegetação mais aberta. O pessoal usa o termo savanização, que não significa que savana é ruim, é só que seria uma transformação de um ambiente de floresta densa úmida para um ambiente de savanas, né? Então, Everton, eu disse, eu tenho que começar a estudar os ecossistemas aquáticos da Amazônia. E nós decidimos olhar com dados de satélites o que é que estava acontecendo. Mas eu vou dar um passo um pouquinho antes de falar especificamente sobre isso, para responder a questão do mapa biomas. Então, o mapa biomas ele foi criado em 2015, né? Nós já Peraí, estávamos. peraí, deixa eu só te interromper um pouquinho. Antes de você falar do mapa de biomas, como você é geólogo, eu também sou geólogo, tem muita gente que é da geologia e quem não é vai se interessar. Como é que o geólogo, como é que é a transição? Quais os conhecimentos básicos você tem que o geólogo pode usar para poder fazer a sua carreira, por exemplo? Que é um estudo muito legal. Eu fiz um pouco de trabalho com sensoriamento, mas já faz tanto tempo. No meu caso, o sensoriamento já está remoto no meu conhecimento, né? Que já estava longe. Então, conta só para a gente quais são as bases técnicas que você consegue fazer essa transição, só para depois você voltar para o mapa biomas. Eu vou voltar na pergunta. Bom, essa é uma pergunta. A transição não foi muito fácil, né? Porque a geologia, para mim, assim, eu fiz o curso de técnico de mineração, então meu Uhum. ensino médio foi já próximo da geologia e investi fortemente no meu curso de graduação em geologia. Eu queria ir para a área de geofísica do petróleo, mas eu fiquei Tá? fascinado pelo tema de sustentabilidade, conservação da Amazônia, e eram temas muito novos. E Sim, eu vi também na oportunidade de começar a trabalhar com mapas digitais, né, com ciência da informação geográfica. Então, isso ajudou a fazer a transição. entendi. Mas, assim, a geologia, ela é muito ampla, né? Eu acho que a gente tem a geologia aplicada e quando a gente pensa na formação do geólogo, ele vai focar na mineração, né? Tradicionalmente, na mineração. Mas eu entendo hoje a geologia como ciências da Terra, né? Onde você vai ter vários nichos, várias áreas para atuar. Então, Sim, eu não mudaria, eu fiz essa pergunta para mim, eu não mudaria a rota que eu fiz. Eu acho que a formação que eu tive como geólogo me deu toda essa base de ciência da Terra para eu sim, poder aplicar nos diferentes estudos voltados à sustentabilidade que eu estou envolvido. Então, para quem está cursando geologia, abra um pouco a cabeça, continue firme no curso, porque é um campo
vasto aí de aplicações da geologia. Mas, então, posso Vamos voltar. voltar Então, conta para a gente aí, o para que que é o Amazon e o MapBiomas, para quem não sabe, né? Porque eu tenho Então, acompanhado bastante o trabalho de vocês, que eu acho muito legal, eu já comentei com você antes. Mas conta para quem não sabe o que que é o Amazon e o que que é o MapBiomas. bom, o Amazon foi criado pelo professor Christoph Yu, da Universidade da Penn State, e pesquisadores brasileiros, jovens pesquisadores brasileiros, o Beto Veríssimo, o Paulo Barreto, tem outros pesquisadores envolvidos, mas quem continua hoje aqui é o Beto e o Paulo Barreto. O Cris voltou para os Estados Unidos em 96, o Instituto foi criado em 1990, eu entrei em 92. Mas a visão do Cris U, como ele gosta de ser chamado, de Cris, né, era criar um instituto para o Brasil, para os brasileiros, para ser liderado por brasileiros. Aí nunca teve a intenção de ficar e continuar aqui no Brasil. Ele percebeu num trabalho de sabático que ele fez, que veio desde a Venezuela, foi para Manaus, depois foi para Santarém, chegou na Amazônia, no leste, na região ali do Nordeste do Pará. Então, toda essa transição para a Amazônia Oriental o alertou. Ele disse: bom, vindo da Venezuela, passando por Manaus, isso 87, 88. E quando chega em Santarém, depois chega no Pará, ele viu que a transformação na paisagem já no leste do Pará era muito intensa. E ele disse que a Amazônia poderia se tornar tudo aquilo que ele estava vendo ali no Nordeste e Leste do Pará, ou seja, a floresta sendo convertida para pastos, para agricultura, extração de madeira intensa. Então, ele achou que era o momento de parar e pensar a Amazônia de forma mais sustentável, tentar conservar ao máximo os recursos. Aí decidiu criar o Instituto. Naquele momento, ele achava também que existia uma certa polarização no discurso, no diálogo sobre a Amazônia em relação à conservação total, uma abordagem que você tem que proteger e não desenvolver a parte econômica da Amazônia, e também os atores econômicos achavam que não era possível fazer conservação. Então, a visão do CRISU foi que era possível, através da ciência, promover um diálogo com base em conhecimento científico para convergir sustentabilidade e desenvolvimento social e econômico. Então, a visão do Instituto é essa, que a gente tem que aproveitar bem as riquezas que tem aqui na Amazônia e conservá-las. Então, o Instituto ele também ajudou muito na minha transição, né, da de geologia que eu faço hoje, porque ele trazia essa perspectiva também de conciliação da ciência com conservação e sustentabilidade da Amazônia. O MAP Biomas, a ideia aconteceu, o Tasso Azevedo fez parte do Conselho Diretor do Amazônia. Numa das reuniões, ele me perguntou: Carlos, é possível fazer o que você já faz na Amazônia, processando essas imagens de satélite, gerando informação para todos os biomas do Brasil? Porque havia uma lacuna de dados muito grande nos outros biomas, os monitoramentos, as séries históricas não eram contínuas e a gente não tinha uma forma de integrar os mapas, cada bioma estava trabalhando separadamente. Tem estudos, obviamente, integrados, mas a visão do Tasso é que a gente precisava ter o mesmo nível de conhecimento que estava sendo gerado na Amazônia, nos demais biomas. Aí eu respondi: Tasso, é possível, a gente teria que ter as seguintes condições: um especialista liderando em cada bioma, um time de programadores para operar essa plataforma da Google, chamada Google Earth Engine. Ela te fornece dados de satélite, algoritmos e capacidade computacional para processar essas imagens de satélite. É um processamento em escala planetária. Então, se a gente conseguir ter um especialista, ter equipe local formada e acesso ao Google Earth Engine, a gente poderia avançar. E o Tasso disse: vamos fazer, vamos fazer. 2 meses depois, a gente já estava lá na Califórnia com a Google, conversando sobre a ideia do Map Biomas. Fizemos uma reunião na FGV em São Paulo, selecionamos os potenciais líderes e foi unânime, né? O time tinha vários professores, o professor Washington Rocha, que lidera Caatinga, estava lá, o Laerte Ferreira, que é especialista em pastagem, Pedro Valfi, do ITV,
que trabalha com zonas costeiras, e outros mais, professores, cientistas da área de censuramento remoto. Então, eu fiquei feliz, né, porque aquela visão que a gente estava compartilhando lá foi realmente aceita pelo grupo, e hoje a gente tem o Mapbiomas, né? Em um ano e meio, a gente produziu a primeira série de mapas, Everton, do Brasil, série histórica, e a gente confessa assim que a gente não estava confortável com o resultado, era a primeira versão, né? A gente ainda tinha muitos desafios, mas como um trabalho permitia rapidamente você fazer iterações para melhorar o produto, a gente conseguiu evoluir rapidamente. Quando chegou na versão 3.0 do MapBiomas, a gente conseguiu a publicação científica. E hoje já estamos partindo para a coleção 8.0. Então, o MapBiomas é uma rede colaborativa que envolve ONGs, universidades, empresas de tecnologia, que tem o intuito de gerar esse conhecimento sobre as transformações dos biomas brasileiros associado ao uso da terra. Tem já alguns efeitos das mudanças climáticas e da própria infraestrutura que é desenvolvida nessas áreas. Então, já está em 14 países, né? Isso é interessante, porque hoje não temos apenas MapBiomas Brasil, já está replicando esse modelo. Isso se chama uma abordagem de pacto colaborativo, né? Porque os problemas são tão grandes, são tão difíceis de resolver, a gente precisa trabalhar em rede para entender, equacioná-los e implementar soluções para resolver esses problemas. Muito legal. O MapBiomas, ele é uma instituição, juridicamente ele é o quê? Ele é só um grupo ou ele tem um CNPJ, alguma coisa assim? Boa pergunta. Nós tivemos que criar o IAMAP, que é o Instituto de Apoio ao Map Biomas. Hoje ele já tem o CNPJ. Hum, O IAMAP ele dá suporte administrativo, gerencial, mas a gente ainda continua operando com o mesmo espírito de rede. Então, tá. o Instituto Essa foi colaboração. criado, tem aproximadamente 2 anos, e a gente cresceu e sentiu a necessidade de criar o Instituto. Ah, muito legal, muito legal. E vocês têm verba, as verbas são verba de pesquisa de universidade normal. O MapBiomas ele recebe apoio da filantropia, fundações principalmente. Tem alguns programas de incentivo à área ambiental de governos, como o da Noruega. A Noruega investe no MapBiomas, tem um programa global Que deles legal. de apoio à conservação de florestas. As universidades, o próprio Amazon, universidades, outras ONGs, têm uma certa contrapartida, porque o MapBiomas não aporta 100%. Então, tempo de equipe, infraestrutura dos laboratórios, tudo isso é contrapartida. Mas a operação mesmo, a pesquisa, os trabalhos do MapBiomas, a grande parte é financiamento de filantropia, de Entropia. de fundações. Ah, muito legal. Bom, se puder deixar, então, você passa para a gente os links, a gente vai colocar no vídeo aqui para as Sim, pessoas. na página do MapBiomas tem a lista de apoiadores, tá? Tem tudo lá, é bem Não, mas transparente. a própria página do Map Biomas do Amazon, você passar aqui, a gente vai colocar no link para o pessoal clicar aqui Ah, embaixo, sim, com tá? certeza. E aí eles já seguem o trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a Previsia. Como é que surgiu a ideia de criar a Previsia e o que que ela é e como é que essa ferramenta pode ajudar a prevenir o desmatamento e a proteção dos recursos hídricos? Bom, a Previsa é uma outra iniciativa que é do Amazon, é uma parceria do Amazon com a Microsoft Brasil e o Hum, Fundo Vale. Bom, tá. eu faço esse monitoramento de desmatamento desde 2008, e a gente é uma informação super importante entender onde estão as áreas que estão sendo convertidas à floresta para uso da terra, para ocupação em geral da Amazônia. Essa é uma informação que ajuda a esclarecer a situação de forma geral, mas também apontar áreas de risco e soluções. Mas quando a gente usa o satélite e detecta o desmatamento e um fiscal depois pega e vai no campo, a floresta já se foi, né? Então você não tem, você consegue aplicar
as sanções previstas na lei, embargar a área, colocar a área para recuperar, mas a floresta já foi. Então, eu pensei, e se nós tivéssemos a capacidade de se antecipar esse desmatamento num curto prazo? E por curto prazo, a gente estava pensando em um ano. Se eu conseguisse fazer predições do risco de desmatamento em um ano e evitar desmatamento, fiscal chegando lá ainda conseguisse ver a floresta em pé. Esse era o grande sonho da Previsa, né? Então, essa ideia foi proposta para a Microsoft, eles estavam com um programa de inteligência artificial para o planeta. Nós fomos convidados a submeter uma proposta e, juntamente com o Fundo Vale, né, que é parceiro, nós propusemos a Previsa. Então, uma plataforma, é um modelo, né? É uma abordagem de fazer, aplicar a ciência da informação geográfica, a inteligência artificial, para a predição de risco de desmatamento. Como é que funciona o modelo? Nós temos variáveis socioeconômicas no modelo. Nós sabemos o PIB municipal, o PIB rural, densidade populacional, são variáveis que afetam o risco de desmatamento. Infraestrutura, principalmente estradas, distância para cidades, é outra variável importante. Características biofísicas do terreno, como topografia, ocorrência, né, de barreiras naturais, como lagos e rios, e áreas com ausência de vegetação, então, de interesse para desmatamento, obviamente, para conversão para o uso da terra. Então, a gente tem uma série de variáveis no modelo e tem um componente, esse é o modelo que a gente chama de regressão. A gente usa essas variáveis no modelo e o modelo tenta entender quais dessas variáveis ela consegue explicar o desmatamento que já aconteceu. Você tem que usar dados históricos para calibrar o modelo. O que não funciona com a regressão é chamado de resíduo. Esse resíduo ele é explicado pela dinâmica do desmatamento no espaço e no tempo. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, mas é formidável essa ideia. Imagina que você tem uma área de floresta e ao lado tem um pasto, bem, bem próximo. A gente, pela distância, a gente vai assumir que essa floresta que está ao lado do pasto, ela tem um risco alto de desmatar. Certo? Então, isso geralmente, proximidade para desmatamento gera um risco alto. Porém, se aquela área for de uma fronteira consolidada, ou seja, aquele desmatamento já aconteceu há 10 anos e a floresta permanece lá, o risco é mínimo. Significa que a gente tem que entender no modelo onde está a dinâmica da fronteira do desmatamento. Áreas consolidadas vão ter, obviamente, florestas próximas, e áreas que a fronteira está ativa, você vai ter essas florestas próximas ao desmatamento com risco maior. Então, esse resíduo do modelo de regressão, a gente estuda com a geoestatística e faz uma análise da correlação no espaço e no tempo do desmatamento. Isso é uma área fantástica, né? Geólogos usam bastante a geoestatística, mas a gente precisava na Previsia, Herbert, de capacidade computacional para rodar o modelo e aí a Microsoft entrou como parceiro. Nós implementamos o modelo na plataforma Azure. E outra coisa que é importante também é ter esses dados, esses mapas de estradas. As estradas, eu estou falando não somente das estradas oficiais, mas das estradas que são abertas por madeireiros, por grileiros, né? Tem um processo de ocupação de terra pública em curso, acesso a garimpo. Então, essas estradas, hoje a gente consegue detectá-las com satélite usando inteligência artificial. Esse dado de estrada é extremamente importante para o modelo. É uma das variáveis explicativas mais poderosas. Vou explicar por quê. Se nós pegarmos todas as estradas que a gente tem no dado ano e olhar o matamento acumulado, nós vamos observar que em torno de 95% do desmatamento acumulado está a 5 quilômetros dessas estradas.
Ou seja, se você conhece as estradas, você restringe muito a área que vai estar sob risco de desmatamento. A gente já fez essas análises, já publicou e mostrou. Em um trabalho recente, a gente mostrou que se tiver extração madeireira, ela vai concentrar 3 quilômetros de todas essas estradas. Então, essas estradas são fundamentais para a gente entender o risco de transformação da floresta por desmatamento e exploração de madeira. E a Previsa, ela é isso, né? A gente roda esse modelo e consegue depois entender o grau de risco de muito baixo a muito alto para a área ser desmatada. Para eu concluir, porque tem a parte mais importante que eu sempre digo quando eu falo da Previsa, são quatro componentes. Detecção das estradas com inteligência artificial, a tecnologia da informação e processamento em nuvens de computadores, o modelo de predição e o quarto componente é o usuário. É porque nós queremos que essa informação seja usada. Eu sempre digo que eu quero errar a predição. Se isso acontecer, é porque vão ter ações preventivas lá na ponta que vai evitar desmatamento. Então, não é para acertar esse modelo, é para prevenir e errar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter os usuários com essa informação. E já temos sinais que isso é possível. Nós temos uma parceria com o Ministério Público dos Estados da Amazônia, que entende muito bem que prevenir é melhor que remediar. Eles podem ter um papel totalmente diferente hoje para ajudar nessa agenda de redução de desmatamento, que era muito punitiva, e agora pode ser uma agenda mais preventiva, indicando as áreas, indicando para os órgãos ambientais, solicitando informações de qual é a ação que está sendo prevista para combater o desmatamento numa área de risco. Então, o órgão ambiental vai precisar agir com esse tipo de informação. Algumas empresas, algumas corporações já estão usando o dado da Previsa para evitar compras de gado em áreas de Ah, risco. olha só. Isso é Bom. bem legal. Então, a gente está vendo já o O movimento. produto que o usuário pode ter é o que são os mapas finais, é isso? Na plataforma previsa.org, nós temos todos os mapas e as estatísticas. Nós fazemos estatísticas por municípios, por áreas protegidas, por estados. Então, você consegue ver o risco de desmatamento em várias unidades territoriais. E o nosso esforço agora é conectar com essas organizações, os órgãos de controle, para uso da Previsa no combate e prevenção de desmatamento. Nós rodamos já há 3 anos esse modelo, foi possível avaliar a assertividade do modelo para 2021 e 2022. Infelizmente, aconteceu muito desmatamento. Nós comparamos os dados de alerta de desmatamento do Amazonas, do SAG, com o resultado da Previsa. E nós apontamos que 70 a 80% dos alertas aconteceram nas áreas com risco médio a muito alto. Ou seja, o modelo ele responde bem ao que vai acontecer. A gente não consegue acertar exatamente onde, a gente consegue prever no raio de 4 quilômetros aquele território com concentração de alertas, que já é uma informação que eu considero muito relevante. Você poder chegar numa região e entender que aquela Claro. raio de 4 quilômetros vai ter risco de desmatamento e trabalhar preventivamente para evitá-lo. Ah, em relação ao tamanho da Amazônia, já é um avanço enorme, nossa, né? Então, só para entender, vocês pegaram inicialmente, vocês fizeram os dados estatísticos de informações prévias, não é isso? Então, vocês pegaram estradas que iam aparecer, vocês foram estudando e vendo o crescimento, e a partir daí, com as estradas novas, vocês usam as estatísticas anteriores para fazer a previsão. É essa a ideia. Perfeito. A gente sempre tem que calibrar o modelo com dados históricos. Tá. Então, por exemplo, se eu vou rodar para 2024, eu tenho que estar com os dados até 2023 atualizados, numa série Sim. histórica, para fazer a predição para o ano que vem. Então, a gente fez agora para 2023. Fechou 2022, atualizamos as bases de dados e fizemos a previsão para 2023. E os dados históricos, eles precisam não somente do desmatamento das estradas, mas também socioeconômicos. A gente precisa estar com as bases de dados socioeconômicas
E, olha, a área protegida é uma barreira, então o desmatamento reduz bastante em área protegida. Então, esses dados todos têm que estar atualizados. E podemos chegar hoje o modelo, a escala dele é de 1 quilômetro por 1 quilômetro. A gente pode chegar em 1 hectare, né? Mas o custo computacional é muito alto. Então, uma coisa que a gente está falando é, para alguns territórios críticos, a gente fazer uma coisa multi-escala. A gente desce a escala para 1 hectare, a ponto de poder selecionar quais as propriedades que estão no cadastro ambiental rural têm maior risco de matar. Aí você pode até mandar um aviso: olha, a tua propriedade está nessa zona de risco. A gente vai passar aí para conversar sobre prevenção. Então, esse tipo de trabalho, ele precisa ser feito na Amazônia, não só no bioma Amazônia, mas nos outros biomas, né? É tentar trabalhar de forma preventiva para evitar desmatamento. De quanto em quanto tempo você recebe a informação do satélite, das novas imagens de satélite e como é que você já vai incorporando as imagens novas? Bom, os dados são anuais. A gente está trabalhando com uma escala anual. Alguns a gente não está. A gente pensou, inclusive, em fazer um modelo intraanual, atualizar a cada 3 meses. Testamos, é possível. Mas a gente quer ver uma resposta da Previsa, já com a informação anual, começar a ver avanços do uso da Previsa. Eu espero voltar um dia aqui contigo para reportar, olha, casos de sucesso da Previsa, conseguiu evitar X mil hectares de desmatamento. E é importante ressaltar que se você consegue demonstrar que suas ações estão evitando desmatamento, isso gera crédito de carbono pelo Claro. desmatamento evitado. Ah, é? Então, Olha que legal. é uma oportunidade, né, Que para. negócio, sem dúvida. Sem dúvida. Interessante. Olha, quando você tiver informação, você passar para a gente ajuda a divulgar, sim, porque precisa. Legal, vou é, fazer. Vou manter vocês informados. Divulgação é muito importante para o que você está fazendo, porque as pessoas não sabem, e aí nem sabem que existe, não dá para ter noção da importância que é. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Vou falar uma coisa para vocês. Você fez em 2021, a gente usou essa informação bastante, eu já mencionei para vocês. Você divulgou um estudo cujo resultado foi que a superfície hídrica do Brasil se reduziu em mais de 15% desde o início dos anos 90, que isso é 4 vezes o estado do Rio de Janeiro. Como é que foi realizado esse estudo? Quais as regiões que teve mais impacto, né? E quais as consequências, não só para o Brasil, mas para o mundo, desse tipo de informação? Pois é, esse trabalho ele está vinculado ao MAP Biomas e nós temos um grupo de trabalho que trata do tema de água. E foi quando eu comecei essa transição de sair só do monitoramento da floresta para começar a investigar a água, né? Existem bases globais, Everton, de mapeamento de superfície de água muito boas, e tem duas bases, a Global Surface Water, da Agência Espacial Europeia, e tem um estudo da Universidade de Maryland. Eles trabalham com dados Landsat, tá? O dado Landsat, ele tem um pixel de 30 por 30 metros e conseguem gerar dados formidáveis na escala global. Um desafio é que esses dados não são operacionais, e são dados mais acadêmicos. O operacional, você precisa ter essa informação de forma mais contínua para contribuir e apoiar a gestão e políticas públicas. Então, faltava esse componente. A outra questão é que, quando você pega o pixel satélite, esse sinal do pixel ele não é puro. Você tem uma mistura de vegetação, você tem água, você tem solo. Eu trabalho com modelo espectral de mistura. Toda pesquisa que eu faço com assessoramento remoto parte do princípio que o pixel não é puro, eu preciso estimar dentro do pixel quanto tem de vegetação, quanto tem de solos, quanto tem de água e outros materiais. Isso é uma técnica bastante fundamentada já, bastante robusta. E em ecossistemas aquáticos, você vai esperar encontrar ecossistemas com mistura de vegetação, água e solo. E um problema nas bases globais é que eles não conseguem detectar esses ambientes em que a água está misturada com outros componentes. E aí eu disse, então é o mesmo método que eu uso para monitorar a degradação florestal, que é um ambiente também de mistura, pode ser útil para monitorar ecossistemas aquáticos.
E eu testei essa hipótese e deu certo. A gente conseguiu mapear mais água, principalmente em ecossistemas complexos, como as várzeas da Amazônia. E revelamos uma superfície de água maior. E quando aplicamos na série histórica, eu fiquei assim bastante preocupado. Nós observamos que as várzeas da Amazônia estão secando no período do verão, secando mais do que o padrão. Assim, de 2010 para frente, a tendência de redução da superfície de água na Amazônia, das várzeas, é maior do que da série histórica anterior. E isso me chamou a atenção e eu comecei a conversar com especialistas que estavam fazendo trabalho de campo e alguns deles reportaram, sim, não está acontecendo isso. E a questão é a seguinte: verões mais longos na Amazônia, os dados climatológicos apontam isso, e você tem também secas mais extremas. Então, essa combinação de verões mais longos, redução da precipitação, né, e aumento da temperatura, cria um impacto direto nesses sistemas aquáticos. Então, nós concluímos o estudo da Amazônia e decidimos ampliar para todos os biomas brasileiros, que é esse relatório que você se referiu. E descobrimos que está acontecendo a mesma coisa nos demais biomas, um padrão de redução de superfície de água. Claro que tem biomas que estão ganhando superfície de água porque tem muita represa, está construindo muita represa, mas é água artificial. E a gente, quando a gente olha os ecossistemas naturais, a tendência é de redução. O Pantanal, nos acompanhamos, né? Incêndios no Pantanal, crise hídrica no Pantanal. 2020, 2021, o Brasil passou por crise hídrica, reservatórios mais secos, né? Hidrelétricas, conta da luz aumentou. Então, isso afeta a produção de alimentos, né? Segurança alimentar, produção de energia, e afeta o abastecimento de cidades. Então, é um problema crítico, né? E 2022 foi o último relatório que nós lançamos agora em janeiro, esse que você referiu até 2021, mas o de 2022 já apareceu um aumento na superfície de água, porque teve um volume de chuvas muito grande. Só que se nós olharmos a série histórica a partir de 2010, nós tivemos muitos anos com tendência de seca, ou seja, esse ano de 2022 que aumentou é um alento. Porém, a gente tem ali sequências de anos que a superfície de água foi reduzindo. E os especialistas que estão trabalhando lá na ponta do campo indicam o seguinte: uma crise hídrica extrema, mas intercalada, é uma coisa. Agora, quando você tem sequências de crises hídricas, você tem um efeito no ecossistema bastante forte, principalmente na microbiologia dos solos e na biodiversidade. E não adianta voltar água no outro ano, porque esse ecossistema não se recuperou ainda. Então, esse 2022 teve muita água e também água muito rápido, né? Um volume de chuva no curto período de tempo não é bom, porque gera inundações, problemas críticos afetando as populações. Então, o diagnóstico é que, bom, nós seguimos monitorando a água, estamos expandindo isso para todos os países da América do Sul, porque é um tema transfronteiriço. Não, a água circula entre as fronteiras e precisa de uma gestão integrada. Um estudo que saiu também foi no mapeamento de geleiras tropicais Não, andinas. você falou. Isso. Como é que conta aí? Reduziu em 40% a superfície de gelo dos Andes. Tem geleiras que foram extintas no Equador e na Venezuela. Ou seja, essas geleiras estão distante da fronteira do desmatamento, estão distante da fronteira do desenvolvimento de infraestrutura, e o único fator que pode explicar é o aumento da temperatura. Tá? Redução de precipitação e aumento da temperatura. Então, os especialistas, eu não sou da área de climatologia, né? Eu faço esse mapeamento e converso muito e colaboro com os especialistas da área de clima. Então, nós estamos com sinais, tá, de que tem mudanças em curso nos ecossistemas aquáticos do continente. Teve crise hídrica recentemente na Argentina, que afetou a produção de soja. Né? A gente está acompanhando, a gente está levando mapibiomas água do Cone Sul também. As geleiras do sul do Chile
estão sendo afetadas. Nós já conversamos com especialistas, não temos os mapas, mas a gente precisa ter esse diagnóstico geral, completo do continente, para entender onde estão esses sinais precoces de mudança, para alertar as autoridades, para alertar as populações, né? Porque a gente precisa mitigar e adaptar os efeitos das mudanças climáticas e também reduzir os impactos das ações antrópicas. Nós estamos desmatando muito para o uso da terra, estamos poluindo muito os ecossistemas aquáticos, criando muitas represas. Só para concluir, a gente pensa em represa nas escalas de usina hidrelétrica, mananciais hídricos, abastecimento de cidade. Mas tem represas que são construídas em fazendas e uma proliferação enorme de represamento para açude, para piscicultura. Isso não está na base de dados oficial da Agência Nacional de Águas. Essas represas geralmente não têm licenciamento ambiental e a gente precisa tratar disso, porque isso afeta o fluxo hídrico, o conceito de rios livres, né? Você cria barreiras, afeta a biodiversidade aquática e reduz esse fluxo hídrico e vai afetando totalmente o sistema do ciclo hidrológico. Eu disse que ia finalizar, mas tem um ponto. Estamos também olhando água subterrânea. E a água subterrânea é uma parceria com a Universidade de Princeton, uma pesquisadora brasileira, a Maria Fleury, que fez a sua tese de conclusão de curso, e ela estudou a bacia do Rio Tocantins usando dados de gravimetria de Hum. satélites. Com o E Grace. o Grace apontou que está reduzindo a superfície do aquífero, o volume de água do aquífero. E correlacionou com a superfície de água. Tem uma alta correlação, ou seja, está secando lá em cima, na superfície, está afetando o aquífero. Embaixo, Então, né? a gente não tem o diagnóstico completo dos aquíferos do Brasil, a gente precisa avançar com esse tema, mas já apontou que se o sinal da superfície não está bom, com certeza Bacana. a água subterrânea está sendo afetada. É verdade, você está falando, eu conversei com o pessoal da Argentina. é, Esse é um problema sério, porque a produção de vinho tá preocupante, porque eles usam bastante água subterrânea, mas a água é alimentada por geleira. Como as geleiras estão diminuindo, né? Água de degelo, não só de geleira, mas de degelo em geral, né? Que neve cai, vai degelando e vai infiltrando. Se você vai ter uma quantidade menor, né, Uhum, de degelo, porque você vai ter menos gelo, já está diminuindo a quantidade de água para os aquíferos e a água que é usada para irrigação. Isso já está sendo sentido. Então é interessante pensar o trabalho que vocês estão fazendo para casar com os dados do Grace, né, do satélite, uhum, para a gente ter uma visão mais completa da situação inteira. Você tem a visão superficial e talvez dê para relacionar de fato com o ciclo hidrológico, com a água subterrânea também. Isso é interessante, muito legal. E deixa eu só fazer uma pergunta. Como os dados de vocês, eles são bons para a gente usar? Eu particularmente uso bastante nas minhas falas, porque eles são visuais, né? Você faz um negócio que a pessoa enxerga o problema, não é só, putz, olha, essa equação aqui é um negócio muito... Você consegue mostrar um problema materializado ali no mapa, no resultado, é bem legal. Depois da divulgação, você conseguiu perceber algum avanço no uso da informação que vocês geraram? Esses dados estão sendo colocados em prática? Você acha que já está começando a ter uma maior proteção dos recursos hídricos a partir da informação que vocês estão gerando? E como é que a gente pode tentar ajudar a usar isso daí para melhorar de fato a proteção dos recursos hídricos? Boa pergunta. O projeto Map Biomas Água, ele é relativamente novo, né? A gente fez o experimento na Amazônia 2018-19 e a partir de 2020 ampliou para o Brasil. Estamos em fase de ampliação para os outros países do continente. Não temos ainda resultados concretos, mas tem questões em curso que são promissoras. Já temos uma parceria com a Agência Nacional de Águas. Os dados do Map Biomas eles estão sendo transferidos via API, né, que é uma interface de programação para conectar esses serviços de base de dados pela internet. Eles precisam do dado de superfície de água para estimar a evaporação líquida dos reservatórios oficiais.
Então, para melhorar o monitoramento dos reservatórios. Então, isso é uma aplicação do nosso dado. A gente espera avançar esse ano com a Agência Nacional de Água para cadastrar mais reservatórios. A Amazônia e o Pantanal são áreas que estão precisando avançar e ter os cadastros de reservatórios, para que eles possam é, avançar com a agenda de gestão e monitoramento. Nós, nós estamos tentando buscar também algum tipo de colaboração com comitês de bacias e como informá-los, como usar a informação sobre o mapa biomas água. Isso aí ainda está em estágio embrionário, mas tem um potencial muito grande. Agora, para mim, tem um problema que precisa ser resolvido logo, essa questão do licenciamento de represas nas propriedades. E aí, essa parceria que eu citei com o Ministério Público, o MapBioma já tem com a rede nacional de ministérios públicos federais, federal e estaduais. Então, a gente espera também, precisa ter um trabalho de capacitação para o uso da informação, o dado precisa ser formatado, e colocado uma linguagem que eles possam ser usados para aplicar seus instrumentos legais para combater esse tipo de ilicitude. Então, esse é um problema que eu acho que a gente vai conseguir avançar mais rápido. Agora, você falou da questão de divulgação aqui na nossa conversa, quanto é importante informar. Então, tem uma parte no projeto Mapeamos Água que eu considero muito importante. Nós estamos detectando esses problemas e indo no campo para ouvir como as pessoas, as comunidades estão sendo afetadas. Então, nós já temos 4 vídeos, mini documentários, eu vou passar o link para vocês depois. Na Bolívia, onde teve a seca na Lagoa Concepción, que afetou toda uma comunidade. É impressionante como a água reduziu nessa lagoa, está em condições assim de quase extinção da lagoa. E os rios também no entorno da lagoa. Então, está todo o documentário que explica como isso está afetando as comunidades locais. A outra é na região de Páramos, é um ecossistema que armazena água, e essa água vem dos rios voadores, grande parte vem da umidade da Amazônia. Armazena e depois solta. Essa água que é depois liberada pelo ecossistema, ela vai alimentar os rios e lagoas, que vai chegar a alimentar a cidade de Bogotá. Então, tem toda a história lá de pressão também no ecossistema Páramo. Tem a das geleiras dos Andes, e o vídeo que ainda não saiu, vou dar um spoiler, é sobre já o impacto da redução de chuvas na safrinha. Nós temos a safra e a safrinha em várias regiões do centro-oeste do país, que é uma contribuição importante para a economia, né? Ter a segunda safra no ano, e várias regiões já estão sem condições de ter a safrinha. E se quiser ter safrinha, vai ter que ter pressão de irrigação. Então, isso a gente está olhando essa questão de divulgação, como os nossos dados, né, eles revelam esses problemas, a gente precisa entender também como as pessoas estão sendo afetadas. Para concluir o raciocínio, a nossa visão é que nós precisamos mobilizar, ter um alcance muito grande, tem que ter uma conscientização coletiva para atacar esses problemas. Então, cada um de nós que estão nos assistindo aqui tem que contribuir com esse tema, tá? Tem que entender o papel. E eu acho que a água é um tema que conecta muito mais rápido com as pessoas, porque nós somos extremamente dependentes do recurso hídrico. A gente quer abrir a torneira em casa e quer ter acesso a recurso hídrico. Se isso faltar, é um caos. Então, a gente precisa entender de onde vem essa água, como funciona o ciclo hidrológico, como é que é feita a gestão dos nossos recursos hídricos no Brasil, como é que a gente pode contribuir reduzindo poluição, reduzindo zero de desperdício, né? E também fazendo pressão positiva para que tenhamos melhores gestores e gestões de recursos hídricos no país. Tenho dúvida nenhuma, estou de acordo e no que a gente puder ajudar, pode contar, porque o trabalho de vocês é muito, muito importante. Fala sobre esse novo relatório que foi lançado na COP27, que mostrou que uma área de vegetação nativa maior que a da Somália foi perdida nas últimas 2 décadas na América do Sul e na Indonésia. Como é que essa pesquisa foi realizada? Quais os biomas mais afetados? Quais as estratégias que estão sendo feitas para proteção especial para a floresta amazônica?
E, Bom, como nós pois estamos perto não. do final da entrevista, qual é a sua visão para o futuro? Bom, esse é um relatório síntese das diferentes iniciativas do MapBiomas em vários países. Então, foi um compilado aí desses trabalhos. Então, o Brasil foi o país que inaugurou, né, o pioneiro no MapBiomas, mas a gente rapidamente expandiu para outros países. Então, fizemos uma síntese desses resultados, publicamos no mesmo modelo que a gente publica aqui no Brasil, né, mostrando as estatísticas. Teve uma área considerável de floresta que foi perdida, né, principalmente concentrando no Brasil e na Indonésia, são os países que mais desmatam no mundo. É, a gente tem o desmatamento, sem sombra de dúvida, maior na Amazônia brasileira, e outros biomas brasileiros já perderam, né, no passado, grande parte de suas florestas, como a Mata Atlântica. Mas o relatório ele tem esse objetivo de entender essa dinâmica, né, do, do uso das mudanças na cobertura da Terra, é, a partir dos dados de satélite. Então, essa iniciativa do Map Biomas, a ideia é que a gente consiga replicar esse modelo em outros países. Então, a gente já teve esse avanço. Uma das variáveis mais importantes para entender as emissões de gases de efeito estufa é ter bons dados de uso e mudança da cobertura da Terra. Então, esses países já estão preparados para reportar suas emissões associadas ao uso da Terra. Não participei diretamente, não tenho como aprofundar muito, porque nós temos dentro do MapBiomas um grupo que é chamado de rede internacional, networking. Esse relatório foi liderado pelo grupo de networking, que congrega especialistas de vários países. Eu não tenho como me aprofundar muito aqui nesse tema, mas talvez fique uma oportunidade para vocês debaterem isso. Eu sugiro talvez o Tasso Azevedo, que é um dos líderes do network, para falar um pouco mais sobre o Ah, relatório. legal. Vou querer entrevistá-lo, sim. Você passar o contato para a gente, muito legal. Porque vocês têm um monte de informação e a gente tem uma simpatia muito grande pelos resultados do trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho muito importante. E a gente quer dar uma força aí para ver o que puder ajudar. A gente está à disposição. Muito legal o trabalho. Bom, o nosso tempo está no final. Eu reforço Sobre o aqui para futuro, quem. deixa eu falar. Claro, Eu sou fique à otimista, vontade. Evan. Aí a gente vai precisar de uma mudança nessa década, né, que está em curso. A gente precisa realmente entender essas transformações que nós estamos passando, né? Os nossos ecossistemas, nossos biomas estão passando. Conscientização, eu acho chave. E eu estava dando uma palestra na Universidade de Santa Cruz, da Califórnia, sobre esses trabalhos de monitoramento, muitas das coisas que a gente está discutindo aqui. E uma professora que já está aposentada lá, estava lá no cantinho, observando, mas na hora do break ela chegou comigo: vocês estão trabalhando com sistemas complexos. E sistemas complexos, para resolver, vocês precisam de uma abordagem muito cirúrgica. E existe, ela me apontou para uma literatura que diz o seguinte: o monitoramento ele é muito importante, mas ele tem uma escala de efetividade de como trabalhar com um sistema complexo. Um trabalho que foi feito pela pesquisadora Donella Meadows. Tem 14 níveis de intervenções em sistema complexo. A monitoramento eu descobri que está no nível intermediário. É importante você monitorar para entender como é que está o processo. Mas para concluir, a mudança ela vai vir quando você consegue chegar no nível de mudança de mentalidade. É uma mudança de paradigma É que verdade. precisa ser construída. A gente vai ficar, talvez, eu não quero que isso aconteça, monitorando, mas se não tiver ação, se não tiver Não consciência lá na funciona? ponta, não vai ter resultado. Mas eu sou otimista, porque eu acho que as pessoas, elas entendem a necessidade da gente ter um meio ambiente saudável. A gente precisa desses recursos naturais, partes são renováveis, e a gente precisa nos adaptar nesse planeta. Por enquanto, é o único que a gente tem para viver. E agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez e obrigado por divulgar o nosso trabalho no Map Biomas e do Amazon. Eu que agradeço, o trabalho de vocês é muito legal. A gente, de fato, eu concordo com você, a parte de conscientização é um trabalho muito grande, precisa de muita gente falando, repetindo a importância
importância para que as pessoas comecem a, digamos, a despertar para o tamanho do problema que a gente tem estudado, tem acompanhado. Como você falou, fazer uma mudança nessa década é um trabalho hercúleo, não é fácil, né? A gente vai precisar de muita gente repetindo a informação para que as coisas comecem a acontecer, até que os políticos acordem para as verdades que estão sendo apresentadas na cara deles, né? Legal, muito obrigado, Carlos. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai voltar, vamos entrevistar mais gente do Mapa Bioma, assim, vamos divulgar. Por favor, mande material para a gente usa os nossos canais de divulgação. Toda ajuda é bem-vinda, tá bom? E você que está assistindo, por favor, dê o seu like. Like conta muito para que a informação circule. É muito importante que você dê o seu like nas redes sociais, deixe lá, não custa nada, é um clique só, e isso faz com que a informação ande. É muito mais importante do que você pensa. Então, a sua ação aí, quando você viu a informação, é muito mais simples do que você imagina. Dá um like que as pessoas vão ver, porque é o algoritmo das redes sociais faz a informação andar. Já é uma ajuda muito bem-vinda. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos, novamente. E um abraço e parabéns pelo excelente trabalho. Forte abraço a todos, para você também.